Rodrigo tinha tudo: mansão, carros de luxo e milhões no banco. Até o dia em que descobriu a traição que o deixou sem um centavo. Desesperado, entrou em um restaurante sem saber que a garçonete Sofia escondia um segredo que faria o impossível acontecer. A ligação chegou às 10h30 da manhã, cortando o silêncio do escritório executivo como uma lâmina. Rodrigo Valmont atendeu sem pressa, ainda admirando a vista panorâmica da cidade através das janelas de vidro temperado do 40º andar. Do outro lado da linha, a voz trêmula de Beatriz, sua secretária há 15 anos, carregava um desespero que ele jamais havia escutado. Senhor Rodrigo, precisa vir aqui agora. É sobre o senhor Eduardo. Ele não está mais no país. O mundo pareceu pausar por um segundo. Eduardo Marques, seu sócio e melhor amigo desde a faculdade, o homem que havia construído o Império Valmont em Associados ao seu lado durante 2 décadas. Rodrigo sentiu um frio percorrer sua espinha, uma sensação estranha que não conseguia nomear. O que você quer dizer com "não está mais no país"? A pergunta saiu mais áspera do que pretendia. Senhor, é melhor o senhor vir pessoalmente. Tem coisas que não posso falar por telefone. A corrida até o escritório da construtora durou eternos 20 minutos. Rodrigo entrou no edifício corporativo como sempre fazia, cumprimentando seguranças, executivos, funcionários que se curvavam respeitosamente à sua passagem. Nada parecia diferente, mas havia algo no ar, um silêncio estranho que pesava sobre os corredores. Beatriz o esperava na porta da sala de reuniões, os olhos vermelhos e inchados. Nas mãos trêmulas, segurava um envelope lacrado e uma pasta repleta de documentos. Ao lado dela estava Marcos Pereira, o contador-chefe da empresa, com uma expressão que Rodrigo nunca havia visto antes, uma mistura de pânico e compaixão. Senhor Rodrigo. Beatriz mal conseguiu articular as palavras. O senhor Eduardo. Ele transferiu tudo. Todas as contas da empresa, todos os investimentos, até mesmo as reservas de emergência, foram movimentados para contas no exterior na madrugada. O envelope tremeu nas mãos de Rodrigo quando o abriu. Uma carta manuscrita, na letra que conhecia de cor, começava com as palavras que destroçariam sua vida. Rodrigo, quando você ler isto, estarei longe daqui. Os últimos projetos falharam mais do que você imagina. Precisei tomar uma decisão difícil. Não me procure. Quanto? A pergunta saiu como um sussurro rouco. Marcos pigarreou nervosamente antes de responder. Senhor, foram 143 milhões. Tudo o que a empresa tinha em caixa, investimentos, títulos, até mesmo o fundo de garantia dos funcionários. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar na mesa de mogno que custara uma fortuna apenas 2 anos antes. 143 milhões. 2 décadas de trabalho, suor, sacrifícios e sonhos evaporados em uma única madrugada traiçoeira. E tem mais, senhor. Marcos continuou com voz quebrada. Como toda a estrutura patrimonial estava vinculada à empresa, sua casa, seus carros, até mesmo as aplicações pessoais que estavam como garantia dos empréstimos, tudo foi comprometido. A revelação caiu como um martelo. Rodrigo olhou ao redor da sala de reuniões. As cadeiras de couro italiano, a mesa onde havia fechado contratos milionários, o quadro com a primeira obra que construíra junto com Eduardo. Tudo isso não era mais seu. Nada era mais seu. Os funcionários sabem? Perguntou, tentando manter a composição. Ainda não, senhor. Mas as notícias começaram a circular. O banco já ligou 3 vezes hoje pela manhã. E tem mais. Beatriz hesitou antes de continuar. A imprensa especializada está investigando. Alguém vazou informações sobre problemas financeiros na empresa. Rodrigo sentiu o mundo desabar completamente. Não era apenas uma questão financeira. Sua reputação, construída meticulosamente ao longo de anos, seria destruída publicamente. O homem que construía sonhos para outras famílias havia perdido o próprio lar em uma única traição. Nos minutos seguintes, as ligações começaram a chegar em avalanche. Fornecedores cobrando pagamentos em atraso, bancos exigindo reuniões emergenciais, clientes questionando a segurança de seus investimentos. Cada toque do telefone era como um soco no estômago de Rodrigo. Senhor,
O senhor precisa ir para casa, sugeriu Beatriz, vendo o patrão pálido como papel. Conversar com a senhora Helena, pensar no que fazer. A menção à esposa fez Rodrigo perceber algo terrível. Como explicaria para Helena que haviam perdido tudo? Como olharia nos olhos da mulher que amava e diria que 20 anos de casamento, de conquistas compartilhadas, de planos para o futuro, haviam sido destruídos pela ganância de quem eles consideravam família? O trajeto até a mansão na Zona Sul foi um borrão de pensamentos confusos. Rodrigo dirigiu no automático, sem perceber o trânsito, as buzinas, o mundo que continuava girando enquanto o seu havia parado completamente. Ao chegar no portão eletrônico de casa, apertou o controle remoto com força excessiva, como se isso pudesse controlar algo em sua vida naquele momento. Helena estava no jardim quando ele chegou, cuidando das orquídeas que cultivava com tanto carinho. Ao vê-lo chegar no meio da tarde, sorriu com aquele sorriso que o encantara desde o primeiro encontro. Que surpresa! Terminou cedo hoje? Podemos almoçar juntos então. Rodrigo parou alguns metros distante dela, incapaz de se aproximar. Como tocaria naquela mulher com as mãos sujas de fracasso? Como abraçaria quem depositara toda a confiança nele? Helena, começou, mas a voz falhou completamente. Ela largou o regador imediatamente, percebendo que algo estava tremendamente errado. Em 20 anos de casamento, jamais havia visto aquela expressão no rosto do marido. Rodrigo, o que aconteceu? Você está pálido. Perdemos tudo. As palavras saíram atropeladas, dolorosas. Eduardo fugiu com todo o dinheiro da empresa. Nossa casa, nossos carros, nossas economias, tudo estava ligado à empresa. Não temos mais nada, Helena. Absolutamente nada. O regador escorregou das mãos de Helena e se despedaçou no chão de pedra portuguesas. O barulho ecoou no jardim como um presságio do que estava por vir. Ela o encarou em silêncio por longos segundos, tentando processar informações que pareciam impossíveis. Você está brincando, sussurrou, ainda buscando alguma explicação lógica. Isso é algum tipo de teste, não é? Eduardo jamais faria isso conosco. Eu queria que fosse amor. Eu queria que fosse apenas um pesadelo. Helena desabou em prantos ali mesmo, no meio das orquídeas que jamais mais poderia cultivar naquele jardim. Rodrigo se aproximou para consolá-la, mas quando a tocou, sentiu o peso esmagador da realidade. Ele não era mais o homem forte e bem-sucedido que ela havia esposado. Era apenas um homem destruído, traído e sem perspectivas. O resto do dia passou como uma sequência de pesadelos acordado. Ligações de advogados, reuniões emergenciais com contadores, visitas de oficiais de justiça. A cada hora que passava, a dimensão da tragédia ficava mais clara e mais desesperadora. Quando a noite chegou, Rodrigo se viu caminhando pelas ruas do centro da cidade, sem destino certo. Havia saído de casa porque não suportava ver Helena chorando. Não conseguia olhar para os objetos que logo seriam confiscados. Não aguentava respirar o ar daquela vida que não existia mais. Foi assim que chegou ao restaurante Belle Époque, um estabelecimento elegante onde havia jantado centenas de vezes, fechado negócios importantes, comemorado conquistas que agora pareciam ilusórias. Entrou mais por instinto do que por fome, procurando algum refúgio familiar em meio ao caos. O maître o cumprimentou como sempre, mas Rodrigo mal respondeu. Pediu uma mesa no canto, longe dos outros clientes, e ficou ali sentado, olhando para o próprio reflexo na janela. O homem que via no vidro era um estranho, alguém perdido, derrotado, sem esperança. Foi então que ela apareceu. Uma garçonete jovem, com olhos gentis e um sorriso genuíno, aproximou-se da mesa com naturalidade. Usava o uniforme padrão do restaurante, mas havia algo diferente nela. Uma presença que chamou a atenção de Rodrigo, mesmo em meio ao seu desespero. Boa noite, senhor. Sou Sofia. Vou atendê-lo hoje. Gostaria de ver o cardápio? Rodrigo a encarou por alguns segundos. Havia algo reconfortante na voz dela. Uma serenidade que contrastava com o turbilhão em sua mente. Por um instante, quase esqueceu que não tinha mais dinheiro nem mesmo para pagar uma refeição simples. Na verdade, começou. Mas então a realidade o atingiu novamente. Estava ali, em um restaurante caro, sem condições de pagar nem mesmo um café. A humilhação foi instantânea e devastadora. Desculpe,
murmurou, levantando-se rapidamente. Eu preciso ir embora. Mas quando se dirigiu ao banheiro para lavar o rosto antes de sair, foi lá que a emoção represada finalmente explodiu. Sozinho, diante do espelho, Rodrigo desabou completamente. Lágrimas que não derramara nem quando perdeu o pai, escorreram sem controle pelo rosto do homem que já havia sido um dos empresários mais respeitados da cidade. Perdi tudo, murmurava para si mesmo entre soluços. 20 anos de trabalho, tudo jogado fora. Não percebeu que Sofia havia passado pelo corredor naquele momento, ouvindo cada palavra de desespero que ecoava pelo banheiro. Nem imaginou que aquela garçonete, que parecia apenas mais uma funcionária do restaurante, guardava segredos que poderiam mudar sua vida para sempre. Quando finalmente saiu do banheiro, com os olhos vermelhos, mas tentando recompor a dignidade, Rodrigo encontrou Sofia esperando discretamente no corredor. Ela o olhou com uma compaixão genuína que ele não esperava encontrar em uma desconhecida. Senhor, disse ela suavemente, às vezes a vida nos coloca no fundo do poço para nos ensinar que ainda podemos subir. Posso ajudá-lo de alguma forma? Rodrigo a encarou, confuso. Como uma garçonete poderia ajudar alguém que havia perdido 143 milhões? Mas havia algo nos olhos dela, uma determinação estranha, que o fez hesitar antes de recusar. Não sei se alguém pode me ajudar, respondeu honestamente. Sofia sorriu com uma confiança que parecia desproporcional à situação. Nunca se sabe. Às vezes os anjos aparecem nos lugares mais inesperados. As palavras de Sofia ecoaram na mente de Rodrigo enquanto ele voltava para sua mesa, ainda confuso com a gentileza inesperada daquela desconhecida. Anjos nos lugares mais inesperados. Depois de tudo o que havia acontecido, parecia impossível acreditar que restava alguma bondade no mundo. Sofia retornou alguns minutos depois, trazendo uma xícara de café fumegante que Rodrigo não havia pedido. O aroma rico encheu seus sentidos, lembrando-o de manhãs melhores, quando acordava confiante para enfrentar mais um dia de conquistas. Agora, nem mesmo sabia onde dormiria na próxima semana, por conta da casa, disse ela, colocando a xícara diante dele com cuidado. Percebi que o senhor está passando por um momento difícil. Rodrigo ergueu os olhos, surpreso. Como você? Trabalho aqui há 5 anos. Aprendi a reconhecer quando alguém carrega o peso do mundo nos ombros. Sofia puxou uma cadeira e se sentou à sua frente, ignorando completamente o protocolo do restaurante. Meu nome é Sofia Mendoza. E o senhor é Rodrigo Valmont, não é? Reconheci pelo nome na reserva antiga do sistema. O fato de ela conhecer seu nome trouxe uma pontada de ansiedade. Logo todos saberiam de sua ruína. A imprensa, os concorrentes, os antigos clientes. Sua queda seria pública e humilhante. Em breve, esse nome não significará mais nada, murmurou, levando a xícara aos lábios. O café estava perfeito, forte o suficiente para despertar seus sentidos embotados pelo choque. Sofia o estudou com atenção, como se pudesse decifrar camadas de dor que ele nem sabia que existiam. Posso perguntar o que aconteceu? Às vezes, falar com um estranho pode ser mais fácil. Rodrigo hesitou. Por que abriria sua vida para uma garçonete? Mas havia algo na presença dela que o tranquilizava. Uma sensação estranha de que podia confiar naquela mulher que mal conhecia. Meu sócio, meu melhor amigo, roubou tudo. 20 anos de trabalho, 143 milhões, a confiança de centenas de funcionários. Fugiu para outro país e me deixou com as dívidas, os processos, a humilhação. As palavras saíram aos borbotões, como se uma represa tivesse se rompido. Perdi minha casa, meus carros, tudo o que construí. Minha esposa está destruída. E eu nem sei mais quem sou sem tudo isso. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo murmúrio distante de outros clientes. Sofia permaneceu imóvel, absorvendo cada palavra como se fossem confissões sagradas. 143 milhões, repetiu ela, e Rodrigo percebeu algo estranho em sua voz. Não era admiração ou espanto, mas algo mais profundo, como reconhecimento. Isso é exatamente o tipo de golpe que meu pai costumava investigar. Seu pai? Sofia hesitou por um momento, como se estivesse decidindo quanto revelar. Ele era consultor financeiro.
especialista em recuperar dinheiro perdido em fraudes empresariais. Antes de morrer, claro. Rodrigo a encarou com renovado interesse. Era? E você? Seguiu os passos dele? Um sorriso amargo cruzou o rosto de Sofia. Eu era para ter seguido. Me formei em administração pela Universidade Mackenzie. Tinha planos de trabalhar com consultoria financeira. Mas quando meu pai morreu, precisei cuidar da minha mãe. Ela ficou doente e os custos do tratamento consumiram tudo o que tínhamos. Acabei aqui, servindo mesas para pagar as contas. A ironia da situação atingiu Rodrigo como um soco. Ali estava ele, o empresário bem-sucedido que havia perdido tudo, sendo consolado por uma mulher formada que trabalhava como garçonete para sustentar a família. O mundo parecia ter virado de cabeça para baixo. Lamento por sua mãe, disse sinceramente. Obrigada. Mas sabe, aprendi algo importante com tudo isso. Não importa onde você está trabalhando. O que importa é o que você carrega dentro de si. Meu pai me ensinou que dinheiro perdido pode ser recuperado, mas dignidade perdida é para sempre. Essas palavras tocaram algo profundo em Rodrigo. Dignidade. Era exatamente isso que sentia estar perdendo a cada segundo que passava. O senhor já jantou hoje? Perguntou Sofia, mudando de assunto. Rodrigo balançou a cabeça. Na verdade, não conseguira comer nada desde que recebera a ligação de Beatriz pela manhã. O estômago parecia um nó apertado demais para aceitar qualquer alimento. Precisa se alimentar. Vou trazer algo leve por conta da casa. Sofia se levantou, mas Rodrigo a deteve com um gesto. Não posso aceitar. Já não tenho condições de pagar nem mesmo este café. A expressão de Sofia se suavizou ainda mais. Senhor Rodrigo, posso contar uma história? Ele assentiu, curioso apesar do desespero. Há alguns anos, quando minha mãe foi internada pela primeira vez, eu estava completamente desesperada. Não tinha dinheiro para o depósito do hospital, não conhecia ninguém na cidade, estava completamente sozinha. Sentei no banco da emergência e comecei a chorar, sem saber o que fazer. Sofia pausou, seus olhos ganhando um brilho distante com a lembrança. Um senhor idoso se aproximou. Estava vestindo roupas simples, parecia ser um trabalhador braçal. Sem dizer uma palavra, ele me entregou um envelope com exatamente o valor que eu precisava para internar minha mãe. Quando tentei agradecer, ele apenas disse: um dia, quando puder, ajude alguém que precise. Assim a bondade continua circulando. Rodrigo sentiu um nó na garganta. E você nunca mais o viu? Nunca. Mas nunca esqueci a lição. Desde então, sempre que posso, ajudo alguém que está passando dificuldades. É minha forma de manter viva a bondade daquele homem. Sofia se dirigiu à cozinha e voltou poucos minutos depois com uma refeição simples, mas bem preparada. Uma sopa de legumes, pão integral e uma salada fresca. O aroma fez o estômago de Rodrigo lembrar de sua existência. Come, disse ela, colocando os pratos diante dele. A gente pensa melhor quando está alimentado. Rodrigo comeu em silêncio, saboreando cada garfada como se fosse a última refeição de sua vida. A comida estava deliciosa, mas mais do que isso, representava a primeira gentileza genuína que recebera naquele dia horrível. Quando terminou, Sofia trouxe a conta. R$ 180. O valor que, até ontem, Rodrigo gastava sem pensar em uma única taça de vinho, agora representava um obstáculo intransponível. Sofia, começou constrangido. Eu realmente não posso pagar agora. Mas prometo que assim que conseguir resolver essa situação. Ela o interrompeu com um gesto suave. Já está pago. Como assim? Sofia tirou do bolso do avental algumas notas amassadas e colocou sobre a mesa. Rodrigo reconheceu imediatamente que era dinheiro vivo, provavelmente gorjetas que ela havia recebido durante o dia. Sofia, não posso aceitar isso. Você trabalha duro por este dinheiro. E exatamente por isso sei o valor dele. Ela respondeu firmemente. Sei o que significa ganhar cada centavo com dignidade. E sei também que às vezes precisamos ajudar uns aos outros para sobreviver. Rodrigo ficou em silêncio, lutando contra a emoção que ameaçava transbordá-lo novamente. Uma funcionária de restaurante estava pagando sua refeição com o próprio salário. A generosidade era tão inesperada que parecia irreal. Por que está fazendo isso? Perguntou, genuinamente confuso. Sofia sorriu, e pela primeira vez desde que a conhecera,
Rodrigo viu algo diferente em seus olhos. Não era apenas bondade, era determinação, como se ela soubesse algo que ele não sabia. Porque acredito que as pessoas podem se recuperar de qualquer queda, desde que tenham alguém que acredite nelas. E porque... Ela hesitou, como se estivesse tomando uma decisão importante. Porque talvez eu possa fazer mais do que apenas pagar sua refeição. O que você quer dizer? Sofia olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Então se inclinou para a frente e baixou a voz. Tenho algumas economias guardadas. Não é muito. Cerca de R$ 3.800 que consegui juntar nos últimos 2 anos. Sei que comparado ao que você perdeu é quase nada, mas... Rodrigo a interrompeu chocado. Sofia, você nem me conhece. Por que ofereceria suas economias para um estranho? Porque não acredito em estranhos. Ela respondeu com convicção. Acredito que as pessoas chegam em nossas vidas no momento certo, pelo motivo certo. E porque... Ela pausou, seus olhos brilhando com uma intensidade que Rodrigo não esperava. Porque tenho a sensação de que você é exatamente o tipo de pessoa que meu pai gostaria que eu ajudasse. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Ali estava uma mulher que mal o conhecia, oferecendo tudo o que tinha para ajudá-lo a se reerguer. Em um dia em que havia descoberto que seu melhor amigo o traíra pelo dinheiro, uma desconhecida demonstrava uma generosidade que desafiava toda a lógica. Sofia... Rodrigo começou, mas ela levantou a mão. Não precisa responder agora, mas quero que saiba de uma coisa. Às vezes os anjos realmente aparecem quando menos esperamos. E às vezes eles vêm disfarçados de garçonetes que guardam segredos sobre como recuperar fortunas perdidas. As últimas palavras foram ditas com um sorriso enigmático que fez Rodrigo se perguntar se havia escutado corretamente. Segredos sobre recuperar fortunas? O que exatamente Sofia sabia que ele não sabia? Antes que pudesse perguntar, ela se afastou para atender outros clientes, deixando-o sozinho com seus pensamentos e com a sensação estranha de que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. Rodrigo mal conseguiu dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via o sorriso enigmático de Sofia repetindo aquelas palavras misteriosas. Segredos sobre como recuperar fortunas perdidas. Como uma garçonete poderia saber algo sobre recuperar 143 milhões roubados por um especialista em fraudes corporativas? Às 6 da manhã, desistiu de tentar dormir. Helena ainda dormia, exausta pelo choque emocional do dia anterior. Rodrigo se vestiu silenciosamente e saiu de casa antes que os vizinhos acordassem. Não suportava a ideia de enfrentar olhares de pena ou curiosidade. Dirigiu até o restaurante Belle Époque, que só abriria às 11 da manhã. Estacionou do outro lado da rua e ficou observando o movimento matinal, fornecedores entregando ingredientes, funcionários chegando para o turno do almoço. Sentia-se como um detetive investigando a própria salvação. Quando viu Sofia chegando de ônibus, carregando uma bolsa simples e caminhando com pressa, algo dentro dele se agitou. Havia determinação em seus passos, como se ela soubesse exatamente aonde estava indo e por quê. Não era o andar de uma simples garçonete. Era o passo firme de alguém com propósito definido. Rodrigo esperou até meio-dia para entrar no restaurante. Sofia o viu imediatamente e acenou com um sorriso caloroso, como se fosse um velho amigo. Ela o conduziu à mesma mesa da noite anterior. Sabia que o senhor voltaria, disse ela servindo água gelada. Pessoas como o senhor não desistem facilmente. Sofia, preciso saber. O que você quis dizer ontem sobre segredos para recuperar fortunas perdidas? Isso não é conversa de garçonete. Ela pausou, colocando o jarro de água sobre a mesa com cuidado deliberado. Por um momento, Rodrigo viu uma transformação sutil em sua postura. Os ombros se endireitaram, o olhar se tornou mais penetrante, a voz ganhou uma autoridade que não estava lá antes. O senhor está certo. Não é. Sofia puxou uma cadeira e se sentou, ignorando novamente o protocolo. Meu pai era Antônio Mendoza. Talvez o senhor já tenha ouvido falar dele. O nome atingiu Rodrigo como um raio. Antônio Mendoza não era apenas um consultor financeiro. Era uma lenda no meio corporativo brasileiro. Durante 15 anos, havia sido o especialista mais respeitado em recuperação de ativos perdidos em fraudes empresariais.
Empresas falidas voltavam à vida após suas intervenções. Dinheiro desaparecido reaparecia como mágica. Criminosos de colarinho branco eram expostos e presos. Você é filha do Antônio Mendoza, o homem que recuperou 80 milhões da construtora Atlantis quando todos diziam ser impossível? Entre outros casos, Sofia respondeu com orgulho contido. Ele me ensinou tudo desde criança. Eu era sua assistente não oficial a partir dos 15 anos. Acompanhei investigações, aprendi métodos de rastreamento financeiro, decorei estratégias que ele desenvolveu ao longo da carreira. Rodrigo sentiu uma mistura de esperança e descrença. Então por que está trabalhando aqui? A expressão de Sofia se ensombreceu. Porque quando meu pai morreu, descobrimos que ele havia usado suas próprias economias para ajudar clientes que não tinham como pagar seus serviços. Deixou conhecimento imenso, mas pouquíssimo dinheiro. Minha mãe ficou doente logo depois, e eu precisei trabalhar para sustentar os tratamentos. E seus conhecimentos? Você nunca pensou em seguir os passos dele? Todos os dias. Mas consultoria financeira exige capital inicial, escritório, credibilidade no mercado. Eu não tinha nenhum dos três. Sofia hesitou, como se estivesse tomando uma decisão arriscada. Até agora. O que mudou? Sofia se inclinou para a frente, baixando a voz para um sussurro conspiratório. Seu caso mudou tudo. Ontem, quando o senhor me contou sobre Eduardo Marques e os 143 milhões, reconheci imediatamente o padrão. É exatamente o tipo de fraude que meu pai desmontava regularmente. Rodrigo sentiu o coração acelerar. Que tipo de padrão? Fuga para país sem extradição, transferências internacionais em horários específicos para evitar rastreamento, uso de empresas fantasmas para mascarar o destino final do dinheiro. Sofia falou com a precisão de uma especialista. Eduardo não foi original. Está seguindo um manual que meu pai conhecia de cor. A revelação foi como uma descarga elétrica. Rodrigo sempre soubera que Eduardo era inteligente, mas nunca imaginara que pudesse ser um criminoso metódico seguindo estratégias conhecidas. Você tem certeza disso? Absoluta. E mais, tenho quase certeza de que ele não fugiu para outro país. Rodrigo quase engasgou com a água que estava bebendo. Como assim? Criminosos inexperientes cometem sempre o mesmo erro. Acreditam que precisam sair do país imediatamente para estarem seguros. Na verdade, é o contrário. As primeiras 72 horas são as mais perigosas para viagens internacionais. Eduardo é esperto demais para cometer esse erro básico. Sofia tirou do bolso um pequeno caderno gasto e começou a folhear páginas repletas de anotações em letra miúda. Baseado no horário das transferências que o senhor me disse, e considerando o perfil psicológico de alguém que planeja esse tipo de golpe durante meses, aposto que Eduardo está escondido em algum hotel de luxo aqui mesmo na cidade, esperando a poeira baixar antes de fazer a fuga definitiva. Rodrigo a encarou incrédulo. Você deduziu tudo isso apenas com as informações que eu te dei ontem? Meu pai sempre dizia, ladrões são previsíveis porque acreditam que são únicos. Eduardo acha que inventou um plano genial, mas está apenas repetindo erros que dezenas de outros criminosos já cometeram. Sofia virou algumas páginas do caderno e apontou para um esquema detalhado. Veja, este é o padrão típico. Dia 1, transferências múltiplas para confundir rastreamento. Dias 2 a 5, permanência em local seguro mas confortável. Dia 6 ou 7, fuga definitiva quando acredita que já não está sendo procurado ativamente. Quantos dias se passaram desde que ele desapareceu? Perguntou Rodrigo, calculando mentalmente. Ontem foi o segundo dia. Significa que temos no máximo 5 dias para localizá-lo antes que desapareça para sempre. A pressão temporal atingiu Rodrigo como uma tonelada de tijolos. 5 dias para recuperar uma vida inteira de trabalho. 5 dias para salvar sua família, sua dignidade, seu futuro. Sofia, mesmo que você esteja certa, como encontraríamos Eduardo em uma cidade com milhões de habitantes? Ela sorriu. E pela primeira vez, Rodrigo viu naquele sorriso a mesma confiança que o pai dela deveria ter quando enfrentava casos impossíveis. Porque homens como Eduardo são escravos de seus hábitos de luxo. Ele não vai se esconder em um motel barato. Seu ego não permitiria. Vai escolher o melhor hotel que conseguir pagar com dinheiro vivo em um bairro que conheça bem, perto de lugares onde costumava frequentar. Sofia fechou o caderno e o guardou de volta no bolso.
Meu pai desenvolveu um método para mapear esconderijos baseado no perfil psicológico e nos hábitos conhecidos do fugitivo. Nunca falhou. E você aprendeu esse método? Cada detalhe. A voz de Sofia ganhou uma intensidade que fez Rodrigo perceber que estava diante de alguém completamente diferente da garçonete gentil que conhecera. A pergunta é: o senhor está disposto a confiar em mim e seguir minhas instruções exatamente como eu disser? Rodrigo a encarou nos olhos. Viu determinação, conhecimento e algo mais. Uma fome de justiça que ele reconheceu porque sentia a mesma coisa queimando em seu peito. Se você conseguir me ajudar a recuperar nem que seja uma parte do que Eduardo roubou, prometo que nunca mais duvidará da minha confiança. Sofia estendeu a mão para ele. Então temos um acordo. Mas precisa saber de uma coisa. Se vamos fazer isso, não será apenas para recuperar seu dinheiro. Será para provar que pessoas como Eduardo não podem destruir vidas impunemente. Quando Rodrigo apertou a mão dela, sentiu que estava selando muito mais que um acordo de negócios. Estava entrando em uma sociedade com alguém que poderia ser a chave para recuperar tudo o que havia perdido. Quando começamos? Perguntou. Agora mesmo. Porque Eduardo não sabe que a filha de Antônio Mendoza está atrás dele. A transformação de Sofia foi instantânea e impressionante. Em questão de minutos, a garçonete gentil havia se tornado uma estrategista implacável, espalhando papéis sobre a mesa do restaurante como se fosse uma sala de operações militares. Primeira regra da caça, senhor Rodrigo. Conhecer a presa melhor que ela conhece a si mesma. Sofia abriu um mapa detalhado da cidade e começou a marcar pontos com uma caneta vermelha. Me conte tudo sobre os hábitos de Eduardo. Onde ele gostava de jantar? Quais bairros frequentava? Tinha alguma academia preferida? Rodrigo se concentrou, tentando lembrar detalhes que antes pareciam irrelevantes. Eduardo sempre foi obcecado por status. Frequentava o restaurante Terraço Italiano toda sexta-feira, tinha personal trainer no Fitness Premium da Zona Sul e... Ele pausou, uma memória surgindo. Sempre se hospedava no Hotel Magnólia quando tinha reuniões que se estendiam até tarde. Dizia que era mais prático que voltar para casa. Os olhos de Sofia brilharam. Perfeito. Homens narcisistas como Eduardo se esconderão perto do que conhecem, mas longe o suficiente para se sentirem seguros. Hotel Magnólia. Ela marcou um X no mapa. 5 estrelas, aceita pagamento em dinheiro, localização discreta. É exatamente o tipo de lugar que ele escolheria. Você realmente acha que ele está lá? Só há uma forma de descobrir. Sofia guardou os papéis e se levantou. Mas não podemos chegar perguntando diretamente por ele. Eduardo é esperto demais para usar o próprio nome. Rodrigo a seguiu para fora do restaurante, ainda tentando processar a rapidez com que sua vida estava mudando. 12 horas atrás, estava completamente perdido. Agora, caminhava ao lado de alguém que parecia ter um plano para tudo. Qual é sua estratégia? Perguntou enquanto entravam no carro de Rodrigo. Meu pai sempre dizia, quando não puder entrar pela porta da frente, entre pelos fundos. Quando não puder perguntar diretamente, faça as pessoas falarem sem perceber. Sofia ajustou o banco e puxou o cinto de segurança. Vamos fingir que somos um casal procurando um quarto para uma celebração de aniversário de casamento. Pessoas apaixonadas fazem os funcionários baixarem a guarda. A ideia de fingir ser casado com Sofia deveria parecer estranha, mas Rodrigo descobriu que não se importava. Havia algo reconfortante em ter alguém competente ao seu lado, depois de se sentir completamente sozinho. O Hotel Magnólia era exatamente o tipo de estabelecimento que Eduardo apreciaria. Elegante sem ser ostensivo, discreto mas luxuoso. A recepcionista, uma mulher jovem com um sorriso profissional, os cumprimentou calorosamente. Boa tarde. Em que posso ajudá-los? Sofia entrelaçou o braço no de Rodrigo com naturalidade impressionante. Olá, estamos comemorando nosso aniversário de casamento e gostaríamos de ver as suítes disponíveis. Queremos algo especial, sabe? Claro, temos algumas opções maravilhosas. Vocês preferem vista para o jardim ou para a cidade? Vista para a cidade seria perfeito, respondeu Sofia. Depois sussurrou para Rodrigo alto o suficiente para a recepcionista ouvir. Você lembra daquele homem que encontramos no elevador ontem? Parecia meio nervoso, não achou?
Rodrigo pegou a deixa imediatamente. Ah, sim, aquele senhor de meia-idade estava no elevador quando saímos do restaurante do hotel. Parecia preocupado com alguma coisa. A recepcionista sorriu sem suspeitar de nada. Ah, deve ser o senhor da suíte 847. Ele tem estado bem reservado mesmo. Pediu para não ser incomodado e tem feito todos os pedidos pelo room service. Sofia apertou o braço de Rodrigo discretamente. Tinham encontrado Eduardo. Nossa, espero que ele esteja bem, disse Sofia com falsa preocupação. Pessoas estressadas merecem um pouco de paz, não é mesmo? Verdade. Ele chegou há 2 dias e parece muito cansado. Mal saiu do quarto. A recepcionista abriu um catálogo de fotos. Mas vamos focar em vocês. Esta é nossa suíte romance. Passaram os próximos 15 minutos fingindo interesse nas acomodações, enquanto Sofia extraía informações sutilmente. Eduardo estava registrado como E. Martins, pagara 1 semana adiantado em dinheiro e havia pedido especificamente um quarto nos andares altos com saída discreta pelos fundos. Foi um prazer conhecê-los, disse a recepcionista quando se despediram. Se decidirem ficar conosco, será maravilhoso tê-los aqui. Obrigada. Vamos pensar e retornamos em breve. Sofia sorriu calorosamente. Uma vez no carro, Rodrigo a encarou com admiração genuína. Como você conseguiu extrair tantas informações sem levantar suspeitas? Prática. Meu pai me ensinava que as pessoas adoram ajudar casais apaixonados. Desperta o lado romântico delas e as faz querer ser parte de algo especial. Sofia tirou o caderno e começou a anotar. Eduardo está na suíte 847, 8º andar, registrado como E. Martins. Pagou 1 semana adiantada. Chegou há 2 dias. Tudo confirma minha teoria. E agora? Agora vem a parte mais arriscada. Sofia fechou o caderno, sua expressão ficando séria. Precisamos fazer Eduardo sair do quarto voluntariamente e vir até nós. Como faremos isso? Ele não vai querer ver ninguém, especialmente não você ou eu. Sofia sorriu, mas havia algo perigoso naquele sorriso. Ele não vai querer ver Rodrigo Valmont ou Sofia Mendoza. Mas vai morrer de curiosidade para conhecer Marina Oliveira. Quem? Uma investidora internacional especializada em lavar dinheiro de origem duvidosa. Alguém que pode ajudá-lo a multiplicar os 143 milhões que roubou. Sofia abriu a bolsa e tirou um telefone diferente do que usava normalmente. Meu pai sempre mantinha identidades falsas para casos extremos. Marina Oliveira foi uma das personas que ele criou, completa com documentos, histórico bancário e referências. Rodrigo sentiu um frio no estômago. Sofia, isso é perigoso. Se Eduardo descobrir que é uma armadilha, não vai descobrir. Marina Oliveira é perfeita demais para ser questionada. Sofia digitou um número que sabia de memória. Eduardo vai receber uma ligação de uma mulher que afirma ter ouvido sobre sua situação financeira através de contatos mútuos no exterior. Ela vai oferecer seus serviços para ajudá-lo a investir seu dinheiro de forma segura e lucrativa. E se ele não acreditar? Vai acreditar. Homens como Eduardo são viciados em oportunidades de enriquecer ainda mais. A ganância é sempre mais forte que a prudência. Sofia respirou fundo. Mas preciso que entenda. A partir do momento que faço esta ligação, não há volta. Ou conseguimos recuperar seu dinheiro, ou acabamos em sérios problemas. Rodrigo olhou para Sofia, aquela mulher corajosa que havia aparecido em sua vida no momento mais desesperador. Pensou em Helena chorando no jardim, nos funcionários que ficariam desempregados, nos anos de trabalho honesto que Eduardo havia destruído com uma única traição. Faça a ligação. Sofia assentiu e discou o número do hotel. Quando atenderam, sua voz mudou completamente. Ficou mais grave, com um sotaque sutil que Rodrigo não conseguiu identificar. Boa tarde. Gostaria de falar com o senhor E. Martins da suíte 847, por favor. É sobre uma oportunidade de investimento que pode interessá-lo muito. Houve uma pausa enquanto a recepcionista transferia a ligação. Sofia cobriu o telefone com a mão e sussurrou para Rodrigo. Se isso funcionar, teremos Eduardo exatamente onde queremos amanhã à noite. A ligação foi atendida. Sofia respirou fundo e se transformou completamente em Marina Oliveira. Senhor Martins, meu nome é Marina Oliveira.
Tenho uma proposta que pode multiplicar seus investimentos recentes por 10. Podemos nos encontrar amanhã para conversar sobre detalhes? Garanto que será muito lucrativo para ambos. A caça tinha começado oficialmente. A voz do outro lado da linha ficou em silêncio por longos segundos após Sofia mencionar multiplicar investimentos por 10. Rodrigo conseguia ouvir sua própria respiração acelerada enquanto esperavam a resposta de Eduardo. Como conseguiu este número? A voz era cautelosa, mas Rodrigo reconheceu imediatamente o tom. Era Eduardo tentando soar intimidador, mas falhando em esconder a curiosidade. Sofia não hesitou nem por um segundo. Senhor Martins, pessoas no meu ramo de trabalho têm acesso a informações que outros não têm. Sei que recentemente fez alguns movimentos financeiros significativos. Meus contatos em Zurique me informaram sobre sua situação. Zurique? Eduardo mordeu a isca. Que contatos? Prefiro discutir detalhes pessoalmente. O que posso dizer por telefone é que trabalho com clientes que precisam otimizar investimentos de origem complexa. Posso transformar seus 143 milhões em muito mais, com documentação completamente legal. O silêncio que se seguiu foi ainda mais longo. Rodrigo viu Sofia fechar os olhos, concentrando-se completamente na ligação como se pudesse sentir cada pensamento de Eduardo através do telefone. Como sabe o valor exato? Eduardo perguntou finalmente, sua voz traindo nervosismo crescente. Porque sou muito boa no que faço. E porque você precisa de alguém como eu mais do que imagina. Sofia deixou a frase pairar no ar antes de continuar. Senhor Martins, homens na sua posição cometem sempre o mesmo erro. Acreditam que ter o dinheiro é a parte mais difícil. Na verdade, é a mais fácil. A parte difícil é transformá-lo em algo utilizável, sem chamar a atenção das autoridades. Rodrigo sentiu um arrepio ao ouvir Sofia usar exatamente a psicologia que Eduardo precisava escutar. Era como assistir uma mestre em ação. Você está gravando esta conversa? Eduardo perguntou abruptamente. Senhor Martins, pessoas no meu ramo não sobrevivem gravando ligações. Discrição é minha marca registrada. Sofia pausou dramaticamente. Mas entendo sua preocupação. Por isso sugiro que nos encontremos em um local público, neutro, onde ambos nos sintamos seguros. Onde? Conhece o Café Central na Praça da República? Amanhã às 8 da noite, mesa próxima à janela do fundo. Estarei usando um casaco azul marinho e carregando uma revista de negócios internacionais. Como vou saber que é você? Sofia sorriu para Rodrigo enquanto respondia. Porque serei a única pessoa na cidade capaz de dobrar seu dinheiro em 6 meses, sem riscos legais. E se for uma armadilha? Então você perderá a oportunidade de se tornar um dos homens mais ricos do país, sem nunca mais precisar se preocupar com investigações. Sofia fez uma pausa calculada. A escolha é sua, Sr. Martins. Até amanhã às 8. Sofia desligou antes que Eduardo pudesse responder. Suas mãos tremiam ligeiramente quando guardou o telefone. Ele vai aparecer? Perguntou Rodrigo. Com certeza. A ganância sempre vence o medo em homens como Eduardo. Sofia se recostou no banco do carro, exausta pela tensão. Mas agora vem a parte mais difícil. Transformar a armadilha em captura real. O que você quer dizer? Sofia abriu novamente seu caderno gasto e começou a desenhar um esquema detalhado. Eduardo vai aparecer armado de desconfiança. Vai chegar cedo para observar o local. Vai ficar em posição onde possa ver todas as saídas e ao menor sinal de perigo vai fugir. Precisamos ser mais espertos que ele. Como? Meu pai sempre dizia que a melhor armadilha é aquela que a própria vítima constrói para si mesma. Sofia apontou para pontos específicos no desenho. Não vamos prendê-lo fisicamente. Vamos fazer com que ele mesmo se entregue às autoridades. Rodrigo a encarou, confuso. Isso é possível? Mais do que possível. É inevitável se fizermos tudo certo. Sofia virou a página e mostrou outro esquema. Eduardo roubou 143 milhões usando transferências internacionais. Para isso, precisou criar uma trilha documental complexa. Essa trilha é nossa arma. Não estou entendendo. Criminosos inexperientes acreditam que apagar rastros os torna invisíveis. Na verdade, o esforço para apagar rastros cria novos rastros ainda mais óbvios para quem sabe onde procurar.
Sofia rabiscou números e setas conectando diferentes pontos. Eduardo usou empresas fantasmas, contas laranjas, transferências em horários específicos. Cada movimento desses deixou pegadas digitais que podem ser rastreadas. Mas você disse que não tínhamos acesso a essas informações. Sofia sorriu misteriosamente. Não tínhamos, até agora. O que mudou? Eduardo vai nos dar essas informações voluntariamente. Rodrigo balançou a cabeça, mais confuso ainda. Sofia, você está falando por enigmas. Como ele faria isso? Porque vou convencê-lo de que preciso dessas informações para lavar o dinheiro dele de forma segura. Sofia fechou o caderno e se virou para encarar Rodrigo diretamente. Vou dizer que meus contatos internacionais precisam conhecer a origem exata dos fundos para criar uma documentação convincente. Eduardo vai me dar cada detalhe da fraude porque acreditará que estou ajudando-o a se safar. A genialidade do plano atingiu Rodrigo como um raio. E com essas informações, poderemos rastrear cada centavo, identificar todas as contas envolvidas e entregar um dossiê completo para a Polícia Federal. Sofia pausou, sua expressão ficando mais séria. Mas há um risco enorme. Qual? Se Eduardo desconfiar por um segundo sequer, se percebermos que descobriu a armadilha, ele pode... Ela hesitou. Pessoas desesperadas fazem coisas imprevisíveis. Rodrigo sentiu o peso da responsabilidade. Sofia estava arriscando a própria segurança para ajudá-lo a recuperar o que havia perdido. Uma mulher que mal conhecia estava se colocando em perigo por sua causa. Sofia, não posso deixar você fazer isso sozinha. É perigoso demais. Não vou estar sozinha. Você estará lá. Como? Eduardo vai me reconhecer imediatamente. Sofia abriu a bolsa e tirou uma pequena câmera disfarçada de caneta. Você vai estar na mesa ao lado, de costas para nossa conversa gravando tudo. Se algo der errado, você chama a polícia imediatamente. E se ele lhe fizer mal antes da polícia chegar? Sofia tocou o braço de Rodrigo com gentileza. Meu pai me ensinou que justiça sempre envolve riscos, mas algumas lutas valem qualquer risco. Rodrigo olhou para aquela mulher extraordinária que havia transformado seu desespero em esperança. Em poucos dias, Sofia havia se tornado a pessoa mais importante de sua vida. Por que está fazendo tudo isso por mim? Sofia sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Porque quando meu pai morreu, deixou vários casos sem solução. Pessoas que haviam sido roubadas e nunca recuperaram o que perderam. Eduardo representa todos os criminosos que escaparam impunes. Ela pausou, olhando pela janela do carro. E porque acredito que todo mundo merece uma segunda chance para reconstruir sua vida. Rodrigo sentiu uma emoção profunda tomando conta de seu peito. Ali estava alguém que lutaria por ele quando nem ele mesmo tinha forças para lutar. Sofia, independente do que acontecer amanhã, quero que saiba que você já mudou minha vida para sempre. Ela sorriu. E pela primeira vez desde que se conheceram, Rodrigo viu lágrimas nos olhos dela. Então vamos garantir que Eduardo pague pelo que fez. E que você possa recomeçar com a dignidade intacta. O encontro estava marcado. A armadilha estava pronta. Agora só restava descobrir se seria suficiente para capturar um homem que havia destruído 20 anos de trabalho honesto com uma única traição. O Café Central estava movimentado naquela noite de quinta-feira, exatamente como Sofia havia planejado. Multidões proporcionavam camuflagem perfeita para operações delicadas. Rodrigo chegou primeiro, às 7h40, e escolheu uma mesa estratégica, próxima o suficiente para ouvir conversas, mas posicionada de forma que Eduardo não pudesse ver seu rosto. Suas mãos tremiam enquanto ajustava a câmera disfarçada de caneta sobre a mesa. Em menos de 20 minutos, estaria frente a frente com o homem que havia destruído sua vida. O homem que dormira em sua casa, participara de churrascos em família e fora padrinho de casamento de outros funcionários da empresa. Sofia chegou às 7h55, pontual como sempre. Usava um casaco azul marinho elegante que Rodrigo nunca havia visto e carregava uma revista internacional de negócios. Havia algo diferente nela, uma confiança fria que transformava completamente sua presença. Não era mais a garçonete gentil do restaurante. Era Marina Oliveira, investidora internacional sem escrúpulos. Eduardo apareceu às 8 em ponto. Rodrigo o reconheceu imediatamente, mesmo de costas. 20 anos de amizade deixavam marcas impossíveis de apagar.
Eduardo estava mais magro, com barba por fazer e olhos nervosos que vasculhavam constantemente o ambiente. Usava roupas caras, mas amarrotadas, como alguém que havia dormido vestido por várias noites. Senhor Martins? Sofia se levantou com um sorriso profissional perfeito. Sou Marina Oliveira. Prazer em conhecê-lo pessoalmente. Eduardo hesitou por alguns segundos antes de apertar a mão dela. Rodrigo percebeu que o ex-sócio estava avaliando cada detalhe. As roupas de Sofia, seus acessórios, a forma como se portava. Procurava sinais de perigo como um animal encurralado. Como posso ter certeza de que você é quem diz ser? Eduardo perguntou sem se sentar. Sofia não demonstrou irritação. Abriu a bolsa calmamente e tirou um cartão de visita impecável, um passaporte com vários carimbos internacionais e uma foto dela com homens de terno em escritórios luxuosos. Estas são algumas referências. Trabalho principalmente com clientes europeus que precisam otimizar investimentos de origem sensível. Sofia falou com naturalidade impressionante. Meus serviços custam 20% do valor movimentado, mas garanto resultados que compensam largamente o investimento. Eduardo examinou os documentos. Rodrigo sabia que eram falsos, mas pareciam absolutamente convincentes. Antônio Mendoza havia realmente preparado sua filha para qualquer eventualidade. 20% de 143 milhões são quase 30 milhões. Como sei que não vai simplesmente desaparecer com meu dinheiro? Eduardo finalmente se sentou, mas manteve o corpo tenso, pronto para fugir. Porque homens na minha posição não sobrevivem roubando clientes. Minha reputação vale mais que qualquer quantia individual. Sofia serviu café com gestos elegantes. Além disso, vou precisar que você mantenha controle total dos fundos até que todo o processo esteja concluído. Essa informação relaxou visivelmente Eduardo. Era exatamente o que ele queria ouvir. Explique seu processo. Sofia abriu um tablet sofisticado e mostrou gráficos complexos. Primeiro, preciso entender completamente a origem e o destino atual dos recursos. Cada transferência, cada conta intermediária, cada documento utilizado. Só assim posso criar uma documentação limpa que resista a qualquer investigação. Eduardo franziu a testa. Isso é necessário? Absolutamente essencial. Tentativas amadoras de lavar dinheiro falham porque ignoram rastros pré-existentes. Autoridades modernas são muito sofisticadas. Encontram conexões que criminosos inexperientes nem sabem que criaram. A palavra criminosos fez Eduardo se enrijecer, mas Sofia continuou como se nada tivesse acontecido. Por exemplo, ela continuou, imagino que utilizou empresas fantasmas para as transferências iniciais. Provavelmente criou pelo menos 3 ou 4 camadas de proteção, mas cada camada deixou pegadas digitais que podem ser rastreadas se alguém souber onde procurar. Eduardo a encarou com renovado interesse. Você realmente entende do assunto. É minha especialidade há 15 anos. Sofia mostrou outros gráficos. Vou precisar de informações detalhadas. Nomes das empresas intermediárias, números das contas utilizadas, horários exatos das transferências, documentação falsa empregada, tudo. E se eu fornecer essas informações e você me entregar para a polícia? Sofia riu, e o som foi genuinamente convincente. Senhor Martins, se eu trabalhasse com autoridades, não estaria aqui oferecendo serviços ilegais. Estaria presa há muito tempo. Eduardo passou os próximos 20 minutos fazendo perguntas técnicas que Sofia respondeu com precisão impressionante. Rodrigo percebeu que ela realmente conhecia cada aspecto do mundo financeiro clandestino. Conhecimento herdado de anos acompanhando as investigações do pai. Muito bem, Eduardo disse finalmente. Vamos trabalhar juntos, mas quero garantias. Que tipo de garantias? Eduardo tirou do bolso um envelope grosso. Aqui estão todas as informações que solicitou. Empresas fantasmas, contas bancárias, documentação utilizada, tudo, mas com uma condição. Sofia manteve a expressão neutra. Qual? Você fica com este envelope, mas só pode abri-lo na minha presença, amanhã, quando formos juntos ao banco para iniciar as transferências. Eduardo sorriu friamente. Assim, se for uma armadilha, você não terá as informações que precisa para me prejudicar. Rodrigo sentiu o coração afundar. O plano havia falhado. Eduardo era mais esperto do que imaginavam.
Não haveria confissão gravada, não haveria evidências entregues voluntariamente. Tudo havia sido inútil. Sofia, porém, permaneceu imperturbável. Inteligente. Aceito sua condição. Ela guardou o envelope lacrado na bolsa. Mas também tem uma exigência. Qual? Quero ver uma amostra do dinheiro. Digamos, 5 milhões. Para confirmar que realmente possui os recursos que afirma ter. Eduardo hesitou. Por quê? Porque já lidei com clientes que exageraram suas posses. Não perco tempo com fantasiosos. Sofia cruzou as pernas com elegância. 5 milhões em uma conta que você controle, mas que eu possa verificar. Só assim saberei que vale a pena prosseguir. E onde faríamos essa verificação? Sofia sorriu. E Rodrigo percebeu que ela estava prestes a jogar sua cartada final. No banco onde mantém a conta principal. Amanhã de manhã às 10 horas. Você me mostra os 5 milhões, eu abro o envelope com suas informações e começamos o trabalho. Eduardo pensou por longos minutos. Rodrigo conseguia quase ouvir os cálculos mentais acontecendo na cabeça do ex-sócio. Mostrar 5 milhões em uma conta bancária não representava risco real. Era apenas uma verificação de saldo. E ter Marina abrindo o envelope em sua presença garantia que ele mantinha controle da situação. Qual banco? Perguntou finalmente. O banco onde você abriu a conta principal para receber as transferências. Sofia fez a pergunta soar casual. Mas Rodrigo percebeu a armadilha. Eduardo acabara de confirmar que mantinha uma conta bancária local com o dinheiro roubado. Banco Internacional do Brasil, Agência Centro. Eduardo respondeu sem pensar duas vezes. Sofia assentiu como se fosse informação rotineira, mas Rodrigo sabia que ela acabara de descobrir onde Eduardo mantinha os 143 milhões roubados. Perfeito. Nos encontramos lá às 10 da manhã. Você me mostra os 5 milhões, eu abro suas informações e selamos nossa parceria. Eduardo se levantou, parecendo mais relaxado pela primeira vez na noite. Marina, tenho a sensação de que vai ser o início de uma relação muito lucrativa. Tenho certeza disso. Sofia apertou a mão dele firmemente. Até amanhã, Sr. Martins. Eduardo saiu do café com passos confiantes. Rodrigo esperou 5 minutos antes de se aproximar da mesa de Sofia, que permanecia sentada, terminando seu café com calma aparente. Sofia, sussurrou ele, sentando-se ao lado dela. O plano falhou. Ele não abriu o envelope. Sofia sorriu e tirou o celular do bolso. Na tela, um aplicativo de gravação mostrava que havia captado toda a conversa dos últimos 40 minutos. Não precisamos que ele abrisse o envelope, disse ela calmamente. Precisávamos que ele confirmasse onde mantém o dinheiro roubado e admitisse ter as informações sobre como executou a fraude. Rodrigo a encarou confuso. Mas ele disse que só abriria o envelope amanhã, e vai abrir mesmo. Na frente da Polícia Federal. Sofia guardou o telefone e se levantou. Porque essa gravação contém confissões suficientes para conseguirmos um mandado de busca e apreensão para amanhã de manhã. Como assim? Sofia beijou a testa de Rodrigo com ternura. Porque Eduardo acabou de admitir em gravação que possui informações detalhadas sobre transferências fraudulentas, que mantém dinheiro de origem criminosa em conta bancária específica e que está procurando lavar recursos obtidos ilegalmente. A genialidade do plano atingiu Rodrigo como uma revelação. Você nunca pretendeu que ele confessasse tudo hoje? Pretendi que ele se incriminasse o suficiente para darmos à polícia tudo de que precisavam para prendê-lo em flagrante amanhã. Sofia entrelaçou o braço no dele enquanto saíam do café. Eduardo acha que vai encontrar Marina Oliveira no banco, mas vai encontrar uma equipe da Polícia Federal esperando por ele. E se ele desconfiar e não aparecer? Sofia mostrou uma segunda gravação no telefone. Então, usamos esta conversa como evidência para rastreá-lo. Com o nome do banco e a confirmação de que mantém conta ativa, as autoridades podem bloquear tudo em questão de horas. Rodrigo parou no meio da calçada e encarou Sofia com admiração total. Você planejou tudo isso desde o início. Meu pai sempre dizia, deixe o criminoso pensar que está no controle. Ele mesmo construirá sua própria prisão. Sofia sorriu, mas havia lágrimas em seus olhos. Amanhã você vai recuperar sua vida, Rodrigo. E Eduardo vai pagar por tudo o que fez. Rodrigo a abraçou ali mesmo, no meio da rua, sem se importar com os olhares curiosos dos passantes. Pela primeira vez em dias, sentiu que tudo daria certo.
Não fazia ideia de que Eduardo havia seguido todo o plano deles, e naquele exato momento estava planejando uma vingança que colocaria a vida de Sofia em perigo mortal. A manhã chegou com uma tensão elétrica no ar. Rodrigo não havia dormido nem um minuto, passando a noite inteira visualizando todos os cenários possíveis para o confronto final. Às 8 da manhã, seu telefone tocou. Era Sofia. Rodrigo, temos um problema. A voz dela estava tensa, diferente da confiança que demonstrara na noite anterior. Acabei de receber uma ligação do Hotel Magnólia. Eduardo fez check-out durante a madrugada. O sangue de Rodrigo gelou. Ele descobriu? Não sei, mas mudou nossos planos completamente. Sofia respirou fundo. A boa notícia é que entreguei a gravação para a Polícia Federal às 6 da manhã. Eles já emitiram mandados de busca para todas as contas que Eduardo mencionou. E a má notícia? Eduardo não vai aparecer no banco às 10. Provavelmente já está tentando fugir da cidade. Rodrigo sentiu o chão desabar sob seus pés novamente. Depois de tanta esperança, Eduardo escaparia impune mais uma vez. 20 anos de amizade traída, 143 milhões roubados, centenas de funcionários prejudicados, tudo continuaria sem justiça. Sofia, não posso aceitar isso. Tem que haver alguma forma. A voz dela recuperou a determinação. Mas vai exigir que confiemos completamente um no outro e que você faça exatamente o que eu disser, sem questionar. O que você tem em mente? Encontre comigo na entrada do Banco Internacional do Brasil em 20 minutos. E, Rodrigo, traga a Helena com você. Helena, por quê? Porque Eduardo ainda tem sentimentos por vocês dois, mesmo depois de tudo o que fez. E porque vamos precisar que ele saia do esconderijo voluntariamente. Rodrigo não entendia o plano, mas havia aprendido a confiar no gênio estratégico de Sofia. Ligou para Helena, que concordou em acompanhá-lo sem fazer perguntas. Ela também havia percebido que Sofia era a única esperança de recuperarem suas vidas. O banco estava movimentado quando eles chegaram. Sofia os esperava na entrada, mas não estava sozinha. Ao lado dela estava um homem de terno que Rodrigo reconheceu como delegado da Polícia Federal pelas notícias na televisão. Este é o delegado Carvalho, apresentou Sofia. Ele vai coordenar a operação. Operação? Perguntou Helena confusa. O delegado se aproximou com seriedade. Senhora Helena, seu marido nos forneceu informações cruciais sobre um esquema de lavagem de dinheiro. Precisamos de sua ajuda para completarmos a investigação. Que tipo de ajuda? Sofia tocou o braço de Helena suavemente. Helena, Eduardo ainda se importa com você e com Rodrigo. É por isso que nunca tentou prejudicá-los fisicamente, apenas financeiramente. Vamos usar esse sentimento contra ele. Não entendo. Eduardo está escondido em algum lugar da cidade, provavelmente planejando fugir hoje mesmo. Mas se souber que vocês estão em perigo, vai aparecer para tentar protegê-los. Sofia pausou. Mesmo sendo um criminoso, ainda os ama como família. Rodrigo começou a compreender. Você quer usá-lo como isca? Não exatamente. O delegado interveio. Queremos que Eduardo acredite que sua fuga foi descoberta e que vocês dois estão sendo investigados como cúmplices. Sabendo disso, ele provavelmente tentará contatá-los para se explicar ou para pedir desculpas. Helena balançou a cabeça, ainda processando. E como faremos isso? Sofia mostrou seu telefone. Vamos ligar para Eduardo e deixar uma mensagem no correio de voz. Helena vai implorar para ele aparecer, dizendo que a polícia está interrogando vocês e que precisam de sua ajuda para provar que não sabiam de nada. Isso vai funcionar? Funcionou em casos similares que meu pai investigou. Sofia olhou diretamente nos olhos de Helena. Mas preciso que seja completamente convincente. Você precisa soar desesperada, como uma esposa traída que ainda ama o cunhado. Helena respirou fundo. Vou fazer o que for necessário. Sofia discou o número de Eduardo. Como esperado, foi direto para o correio de voz. Ela entregou o telefone para Helena, que fechou os olhos por um momento, concentrando-se. Eduardo. A voz de Helena saiu quebrada, carregada de emoção genuína. Por favor, me ligue. A polícia está aqui. Estão dizendo que Rodrigo e eu sabíamos de tudo. Estão ameaçando nos prender. Não sei o que fazer. Você é a única pessoa que pode nos ajudar a provar nossa inocência. Por favor, Eduardo. Ainda somos família. Por favor. A ligação terminou. O silêncio que se seguiu foi tenso e carregado de expectativa.
Agora esperamos, disse o delegado. Não precisaram esperar muito. 15 minutos depois, o telefone de Sofia tocou. Eduardo. Helena ligou para mim. Sua voz estava alterada, nervosa. O que está acontecendo? A polícia realmente suspeita que eles sabiam do plano? Sofia voltou a ser Marina Oliveira instantaneamente. Eduardo, nossa reunião de hoje foi cancelada. Há policiais federais por toda parte. Parece que alguém os alertou. Como assim? Não sei como, mas descobriram sobre nossa conversa de ontem. Estão procurando por você e investigando todas as pessoas próximas. Sofia fez uma pausa dramática, incluindo Rodrigo e Helena. Eles não sabiam de nada, Eduardo gritou. Helena e Rodrigo são inocentes. Eu sei disso, você sabe disso, mas a polícia não sabe. E pelo que ouvi, vão prendê-los hoje como cúmplices se você não aparecer para esclarecer as coisas. O silêncio do outro lado da linha durou longos segundos. Sofia fez um sinal para o delegado, que começou a rastrear a localização da chamada. Eduardo, Sofia continuou. Sei que cometeu erros, mas Helena e Rodrigo não merecem pagar por suas decisões. Eles sempre te trataram como família. Eu sei. A voz de Eduardo estava quebrada agora. Eu nunca quis que eles se machucassem. Só queria garantir meu futuro. Então faça a coisa certa agora. Apareça na delegacia, conte a verdade. Deixe claro que eles não sabiam de nada. É a única forma de salvá-los. Se eu aparecer, vou ser preso. E se não aparecer, 2 pessoas inocentes que você ama vão ser presas no seu lugar. Outro silêncio. O delegado mostrou o celular para Sofia. Haviam rastreado a localização. Eduardo estava em um hotel barato na zona norte da cidade. Marina, Eduardo disse finalmente. Você pode me prometer uma coisa? O quê? Se eu me entregar, você garante que tem como provar a inocência de Rodrigo e Helena? Sofia olhou para o delegado, que assentiu. Posso garantir, Eduardo. A justiça reconhecerá que eles foram vítimas, não cúmplices. Então eu vou me apresentar. Mas na delegacia central, não no banco. E quero que Rodrigo e Helena estejam lá quando eu contar tudo. Eles estarão. Eduardo desligou. O delegado imediatamente fez contato via rádio com suas equipes. Em menos de 1 hora, Eduardo Marques estava caminhando voluntariamente para dentro da delegacia da Polícia Federal, onde confessou completamente o esquema de fraude que havia arquitetado durante meses. A reunião na delegacia foi surreal. Eduardo, algemado, pediu desculpas com lágrimas nos olhos para Rodrigo e Helena. Explicou detalhadamente cada passo da fraude, entregou senhas de todas as contas bancárias e forneceu informações que permitiram à polícia recuperar 97% dos 143 milhões roubados. Eu nunca quis que vocês sofressem, disse Eduardo encarando Rodrigo. Vocês eram minha verdadeira família. Eu destruí tudo por ganância. Rodrigo olhou para o homem que havia sido seu melhor amigo por 2 décadas. Sentiu raiva, tristeza, mas também uma pontada de compaixão pelo homem quebrado à sua frente. Eduardo, você não destruiu apenas minha vida. Destruiu a confiança que eu tinha na humanidade. Rodrigo pausou. Mas esta mulher, ele apontou para Sofia, me mostrou que ainda existem anjos neste mundo. E graças a ela, você vai ter a chance de se redimir pagando por seus crimes. 6 meses depois, Rodrigo estava no jardim de sua casa recuperada, observando Helena plantar novas orquídeas. A construtora Valmont em Associados havia sido reconstruída, agora como Valmont Mendoza Consultoria, especializada em recuperação de ativos perdidos em fraudes empresariais. Sofia se aproximou, carregando 2 xícaras de café. Os últimos clientes ficaram completamente satisfeitos, disse ela, se sentando ao lado dele no banco de madeira. Recuperamos 80% do que haviam perdido. Meu pai ficaria orgulhoso do que você construiu. Rodrigo respondeu, admirando a mulher que havia se tornado sua sócia, sua melhor amiga e secretamente o amor de sua vida. Sofia sorriu. Não construí sozinha. Tive um sócio excepcional que acreditou em mim quando ninguém mais acreditaria. Rodrigo pegou a mão dela. Sofia, você salvou muito mais que meu dinheiro. Você salvou minha fé nas pessoas boas deste mundo. E você me deu a chance de honrar a memória do meu pai,
ajudando outras pessoas a recuperarem suas vidas. Helena se aproximou, tirando as luvas de jardinagem. O jantar está quase pronto. Sofia, você vai ficar? Sempre. Sofia respondeu, sorrindo. Rodrigo olhou ao redor. Sua casa, sua esposa, sua nova sócia que havia se tornado parte da família. Eduardo estava cumprindo 8 anos de prisão, mas os funcionários da antiga empresa haviam sido recontratados, as famílias prejudicadas haviam sido indenizadas, e a vida havia voltado ao prumo. Sabe, disse ele para Sofia, ainda acredito que você apareceu na minha vida exatamente quando eu mais precisava. Não apareci, Sofia corrigiu, entrelaçando os dedos nos dele. Fui enviada, porque às vezes, quando perdemos tudo, o universo nos manda exatamente a pessoa certa para nos lembrar de que sempre é possível recomeçar. Rodrigo sorriu, observando o pôr do sol dourado no jardim, onde havia chorado de desespero meses atrás. Às vezes a vida nos quebra completamente para nos ensinar que podemos nos reconstruir mais fortes. Às vezes perdemos tudo para descobrir o que realmente importa. E às vezes, nos momentos mais escuros, aparecem anjos disfarçados de garçonetes que nos mostram que milagres ainda existem. Eles só estão esperando que tenhamos coragem suficiente para acreditar neles.